Tarde a todos, vamos acordar, né? Parece que vocês tiveram aula desde o início da manhã. De vez em quando eu vou dar uns estalos assim para dar uns gritos. Então, nossa aula de hoje, aula de informática, Detona UFBA, fiz até um banner aqui. A gente vai, para quem não me conhece, meu nome é o professor Ravel, sou analista de informática do TRT da Bahia. Fui aprovado no último concurso, 2008, primeiro colocado. Já tenho aí uma estrada grande com concurso, sou concurseiro que nem vocês. Só que o meu foco agora é a área fiscal. Continuo na luta. Então a gente vai passar aqui algumas dicas para vocês. A minha proposta é não que sejam apenas questões, tá? Eu não gosto de fazer ela só análise das questões limpa e seca. Eu gosto também de agregar algumas coisas. Então, em cada questão eu vou trazer algumas informações importantes que vocês possam estar aproveitando até para um outro tipo de questão, que a gente sabe que possivelmente a questão vai ser diferente, né? A gente espera que seja diferente, não seja igual a do outro concurso. Então, eu sempre vou estar agregando mais conteúdo. Meus endereços aqui no Facebook, minha fanpage. Então vamos lá. Jogar duro, que a gente tem aí 25 questões, vamos ver se a gente consegue cumprir. Aqui. Primeira questão. Um driver de impressora é um programa criado para permitir que outros programas funcionem com uma determinada impressora, sem que haja preocupação com detalhes específicos do hardware ou da linguagem interna da impressora. Questão de 2008, da UFBA. E aí, gente? Driver de impressora. Esse termo é familiar para vocês? Driver, com esse Rzinho aqui. É familiar? Driver de impressora. Para que serve um driver de impressora? Primeira coisa que a gente tem que saber nessa questão, para que serve um driver de impressora? Se eu não souber o que é isso, eu não vou para frente. Alguém sabe o que é um driver de impressora? Então vamos lá. O que é um driver? É um programa. Primeira palavrinha-chave. Um driver é um programa. Ah, Ravel, mas eu já ouvi falar em drive. E drive não é programa. Perfeito. Drive sem o R não é programa. Agora, driver com esse Rzinho aqui, ó, significa programa. É o programa que faz a impressora funcionar no sistema operacional. Então, driver com R, vamos lá, é um programa que faz a impressora funcionar no sistema operacional. Ou seja, no Windows, no Linux, tá ok? Então, não esqueçam isso, gente. Driver, programa. E o drive sem o R é o que, gente? Sem o R. Drive é um dispositivo. Drive de disquete. Quem já viu o drive de disquete? É um dispositivo que permite o funcionamento do disquete. Um drive de CD-ROM é o dispositivo que permite a utilização do CD-ROM. Tá? Então perceba essa diferença. A banca pode trazer uma pegadinha dessa. Driver com R, programa. Drive sem o R, dispositivo. Beleza, então vamos continuar lá. Um driver de impressora é um programa. É um programa? Beleza? Certíssimo, tá, gente? É um programa criado para permitir que outros programas funcionem com uma determinada impressora. Ou seja, criado para permitir, perfeito, ele permite que a impressora funcione. Que outros programas, o que são esses outros programas aqui? É o sistema operacional, né? É o Word que quer imprimir, é o Excel, é, sei lá, o Internet Explorer. Então, qualquer programa que queira imprimir vai se comunicar com o outro programa que é o driver. Beleza. Funciona com determinada impressora sem que haja preocupação com detalhes específicos. Gente, isso aqui é a grande sacada de um driver. É que a gente não se preocupe. Porque o driver tira a nossa responsabilidade. Basta que a gente tenha o driver, que o driver vai fazer todo o trabalho sujo de se comunicar com a impressora. A gente não quer saber detalhes disso, a gente só quer imprimir, não é isso? Então o driver que vai atrás de saber como é que se comunica com a impressora, de quantas páginas por folha ela vai imprimir, se vai ser colorido, se vai ser preto e branco. Isso quem vai fazer é o driver. Então, justamente para isso, para que não haja preocupação nossa com detalhes específicos. A gente só está preocupado em imprimir, a gente é usuário. Gente, não tem nada de errado nessa questão. A questão está correta. Qual é a grande dica da questão? Conhecer o que é um driver, saber a diferença de um driver para um drive. Beleza? Tranquilo? Bacana, gente. Questão certa, primeira questão. Vamos para frente. Segunda questão. Uma placa de rede Wi-Fi é um dispositivo de entrada e saída. Questão da UFBA do ano 2012, gente. E aí? Dispositivo de entrada e saída. Vocês lembram desse conceito?
Qual a diferença entre os dispositivos? A gente tem o de entrada, que é só entrada. A gente tem o só de saída e tem os híbridos, que são chamados de entrada e saída. A questão fala que a placa de rede Wi-Fi é um dispositivo de entrada e saída. E aí? Placa de rede Wi-Fi. O que é uma placa de rede Wi-Fi? Placa de rede sem isso aqui, ó, wireless, não é isso? Sem fio. Ele está falando que uma placa de rede é um dispositivo de entrada e saída. Correto? Certo, gente? Entrada e saída. Só saída. Entrada e saída. Perfeito. Saindo. Pronto. É isso aí, gente. Tá corretíssimo, gente. A observação dela é essa aí. É assim que a gente mata a questão. Quando a gente está puxando alguma coisa na internet, está acessando uma página, a gente está trazendo informações, está entrando pela placa de rede sem fio. Pode ser também uma placa de rede com cabo. Normal, o raciocínio é o mesmo. Quando a gente está mandando um e-mail, não está saindo a informação sai pela placa de rede. Então ele pode ser híbrido, ou seja, de entrada e saída. Beleza? Então, ó, corretíssima a questão, gente. Vamos lá, vamos botar um slide aqui pra gente. Ó, classificação dos dispositivos. Gente, a banca pode chamar de dispositivo ou de periféricos, tá? Não se assustem aí. Dispositivo ou periféricos. Então vamos lá. Exemplos. De entrada. Clássico. Exemplo clássico. Mouse. Quem mais? Teclado. Quem dita mais um dispositivo de entrada? Scanner. Falaram monitor. E aí? Monitor, entrada. Saída. Já tenho 3 exemplos bons aqui. Monitor, gente. Depende do monitor, professor. Se for o monitor dos caixas eletrônicos da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Entrada e saída. Concordo? A gente aperta lá as nossas letrinhas da senha. Entrada. De repente a gente mostra o seu saldo negativo da conta. Saída, né? Então, eu vou colocar já aqui aquele monitor touchscreen, né? E o monitor tradicional? Hein? Monitor tradicional? Saída, né, galera? O que mais que é saída? Impressora, beleza? Caixa de som. E a placa de som? E a placa de som, gente, é o quê? Falado aqui caixa de som, beleza. Caixa de som, de fato, a caixa de som é saída. Agora, a placa de som, a placa que é responsável por converter o som do computador em formato digital. Será que ele é entrada, é saída ou é entrada e saída? O que é que vocês acham? Placa de som. Entrada e saída. Por que, Ravel? Gente, se você falar no microfone do seu computador, aquele áudio que você está jogando para o microfone, ele vai para onde? Para a placa de som. Então está servindo como entrada. A placa de som está recebendo a sua voz. Agora, se você toca uma música no seu notebook, a música está saindo pela placa de som, vai para a caixinha de som e você escuta. Saída. Então, ao mesmo tempo, ele pode ser entrada e saída. Um outro exemplo. Placa de rede, seja ela sem fio ou com fio. Aí você bota aqui, com ou sem fio. Legal? Então, dispositivos de entrada e saída são esses aí os mais clássicos. Caindo na prova a gente não vai errar, né, galera? Beleza.
Segunda questão, tranquilo. Questão correta. Vamos para a terceira? Posso passar? Lembrando que essa aula vai ser gravada, tá, galera? Depois vocês vão receber o acesso aí. Caso a gente não consiga copiar tudo por causa da velocidade aqui, a gente pega depois. Vamos lá. Terceira questão. Criptografia é uma das características do sistema de arquivo NTFS. Quem participou da nossa última aula aqui, eu falei um pouco de sistema de arquivos. Talvez vocês já consigam resolver. O pessoal do presencial que já pegou comigo também. Então vamos lá. Criptografia é um recurso, é uma das características do sistema de arquivo NTFS. Certo ou errado, gente? Eu falei de sistema de arquivos na aula passada que eu dei aqui. Mas vamos lá. Quais são os sistemas de arquivos que a gente tem hoje, na prática? FAT. Lembra desse FAT? FAT32, NTFS, EXT3. Então a gente tem uma série de sistemas de arquivos. O que cai em concurso? Características de algum deles. Então vamos dar uma olhadinha aqui antes da gente responder a questão. Vou botar aqui, ó. Sistemas de arquivo. Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui para a gente matar essa questão. Vamos começar aqui pelo FAT32. Galera, já existiram várias versões do FAT. FAT16, FAT8, FAT32 foi o último que morreu, tá? Mas FAT32, o que é que tem de interessante nele para concurso? São as limitações, né? Ele é da família Windows, né? Ele é um sistema de arquivos que só funciona no Windows. Então, nada de Linux com FAT32, tá, gente? Não se deixem levar por essa pegadinha. Só que ele tem limitações. A primeira limitação dele é a limitação do tamanho da partição. Ou seja, um HD ou um pedaço de HD pode ter no máximo o quê? Quem sabe esse limite aqui? Qual o tamanho máximo de um HD no sistema FAT32? Tem um tamanhozinho aqui que vocês têm que gravar para a prova, ó. 2 TB. O que é TB? Terabytes. Gente, gravem isso. Uma partição, um HD, só pode ter no máximo 2 terabytes no sistema de arquivo FAT32. E a outra questão é a limitação do tamanho do arquivo. Tamanho do arquivo. Um arquivo, no máximo, pode ter quantos giga no FAT32? Um arquivo. Alguém sabe? Mais um pouquinho. 4 gigabytes. Ô Ravel, então quer dizer que um arquivo nesse sistema aqui, no Windows, que usa o FAT32, só pode ter no máximo 4 gigabytes? Exatamente. Se você tiver um arquivo lá, uma videoaula de todas as aulas de informática do professor Ravel de 5 GB, vai funcionar num sistema de arquivos desse? Não vai, ele não vai reconhecer o arquivo. Então, essas limitações é o que é cobrado em prova. Tá legal? Beleza. Mas a gente tem outro sistema de arquivos que veio para substituir o FAT32, que foi o NTFS. O que aconteceu? O pessoal começou a ver que o FAT estava muito restrito, o FAT não tinha tantas características favoráveis à segurança da informação. Então criaram um novo sistema de arquivos que veio com o Windows NT. Sei que vocês não são muito antigos, né, dessa época, mas quem já estiver aí na minha faixa etária vai lembrar que tinha o Windows NT, né? O Windows NT veio com esse sistema de arquivo aqui. É New Technology File System, ou seja, sistema de arquivos da nova tecnologia. O que é que esse cara agregou? Principalmente ele agregou recursos de segurança. Ô Ravel, e ele não tem limitação? Ele tem, mas imagine o tamanho da limitação dele. No caso de partição, é 16, se eu não me engano, petabytes. E o tamanho do arquivo é 16, acho que é 16 exabytes, uma coisa assim. Então, a limitação aqui não importa, porque ele não tem essa limitação para o nosso dia a dia de hoje. Então, o importante deles são requisitos de segurança. E que requisitos são esses, Ravel? Principalmente a criptografia. O que significa criptografia? Alguém sabe? Criptografia significa proteger, embaralhar um arquivo, tornar o arquivo
ineligível. A pessoa não vai conseguir ler o arquivo. O arquivo vai estar de um jeito tão embaralhado que só quem vai saber ler aquele conteúdo é quem tem a chave de proteção desse arquivo. Tá bom? Então, o principal recurso dele é a criptografia. Que outro recurso que ele tem? Interessante para a prova. Ele tem a compressão. O NTFS, gente, consegue fazer com que um arquivo seja comprimido, ocupe menos espaço. Tá bom? O outro ponto positivo são as permissões. Com o NTFS, eu consigo dizer assim, ó, o usuário do computador chamado Ravel só pode abrir o arquivo, ele não pode alterar. O usuário José, ele pode alterar o arquivo, ele pode abrir, ele pode excluir o arquivo. Então, isso só veio com o NTFS. O FAT não tinha isso. O FAT todo mundo podia fazer o que quisesse. No NTFS não, tem proteção de arquivo. Você pode dizer, olha, o usuário tal não pode ler aquele arquivo. Isso é bom quando a gente quer esconder alguma coisa no computador, né? Então o NTFS veio para isso. Temos outros, mas esses não são da família Windows, são da família Linux. Primeiro teve o XT2, que foi substituído pelo XT3, que agora já temos o XT4, que é a quarta evolução desse sistema de arquivos. E tem mais um que é importante para a prova, é o Razer FS. Pronto, gente, só isso. De sistema de arquivos, para a prova da UFBA, a gente tem que saber isso aqui. Desse sistema de arquivos aqui, o que é importante? Eles são da família Linux. Outro detalhe, eles têm requisitos de segurança agregados? Sim ou não? Da mesma forma que o NTFS, gente, eles também têm, tá? Ó, eles têm recursos de segurança. Ou seja, quem tem um Linux, você pode lá restringir, ó, tal arquivo só pode ser aberto por usuário X ou Y, tá legal? Então, esse sistema de arquivos também tem os mesmos requisitos de segurança que tem no NTFS. Galera, para a prova da UFBA, eu não vejo fugir disso aqui não. Se cair sistema de arquivos, esse resuminho aqui para a gente está tranquilo. Não, o SSL não. O SSL já é um protocolo que acrescenta segurança, mas no nível mais alto. Aqui é no baixo nível, aqui é no nível de sistema operacional. O SSL é quando você vai estar acessando sites. A gente tem uma questão, acho que, sobre isso aqui hoje. Tá bom? Daqui a pouco eu falo nele. Beleza, galera? Vamos para frente? E a questão? Pelo que a gente falou aqui, criptografia é uma das características do NTFS? Dúvida? Não, né, gente? Ficou fácil. A prova da UFBA vai ser assim para vocês, ó. Tranquilo, professor. Correta. Vai, gente. A UFBA não vai pegar pesado, não. Mas se ela apertar nosso juiz, a gente está aqui para acertar. Quarta questão. Questão de 2008 da UFBA. Sistemas operacionais multitarefa. Circula essa palavrinha aí, ó. Multitarefa. São aqueles que podem tirar proveito dos computadores que possuem uma quantidade de memória superior a 2 GB. Galera, suponha que a gente não estudou. Aí você olha assim. Sistema operacional multitarefa, eu não sei o que é isso. São aqueles que podem tirar proveito de computadores que possuem uma quantidade de memória superior a 2 GB. Aí você vai pensar, poxa, será que vai ter essa restrição de superior a 2 GB? Até por eliminação, gente, eu marcaria errado essa questão. Mas eu não quero que vocês pensem assim, não. Quero que vocês pensem o seguinte. O que são sistemas operacionais, ó? Multitarefa. O que são isso? São sistemas que podem executar várias, não é isso? Várias tarefas. Pronto, professor. Vamos lá, melhorou. Sistemas operacionais que podem executar várias tarefas são aqueles que podem tirar proveito dos computadores que possuem uma quantidade de memória superior a 2 GB. Professor, falso. Tá falso, gente? Será que eu tenho essa limitação aqui, ó? Gente, eu não tenho relação de multitarefa com memória. Não existe essa relação, tá? Não existe relação entre um sistema operacional multitarefa e memória. Não existe essa relação. Vamos falar um pouquinho do que é sistema multitarefa? A gente tem uma classificação dos sistemas operacionais, ó.
São dois tipos de classificação. Uma abordagem classifica em relação à quantidade de usuários e a outra abordagem, a quantidade de tarefas que é possível executar. Então vamos lá. Qual a primeira classificação ali? Em relação à quantidade de usuários, a gente tem sistemas operacionais voltados para um usuário e sistema operacional voltado para vários usuários. Então essa classificação aqui é a mais básica. Mono, usuário, e os multiusuário. Gente, o sistema operacional monousuário é aquele sistema que foi feito para a pessoa ficar em casa usando aquele computador e não compartilhar com ninguém. São sistemas operacionais que não estão nessa abordagem de hoje de compartilhamento. São sistemas operacionais mais antigos. Dá um exemplo aí, Ravel. O DOS. Sei que vocês não alcançaram essa época, mas o DOS é um sistema operacional antigão, que até a Microsoft herdou um pouco do DOS e fez o Windows. Então esse sistema operacional aqui, ó, ele foi feito para um cara usar sozinho, só o cara usar, não tinha compartilhamento com o irmão dele, com o primo, com ninguém, é o computador de um usuário só. Um outro exemplo, o Windows XP Home, Home Edition. É um sistema operacional bem limitado, bem enxutinho, né, que a Microsoft criou para quem quer usar em casa, quem não vai compartilhar com ninguém. Tá? Existem outros? Existem. Quem usou aqui o Windows 95? Caramba, professor, você é velho pra caramba. Quem usou o Windows Milênio? Existiu isso aqui, tá? Milênio. Windows Milênio. Então são aqueles sistemas operacionais que não estão voltados para a rede de computador, não está voltado para o ambiente de empresa, tá? É um Windows antigo, é o Windows XP Home, é o Windows 95, beleza? Em compensação, gente, os multiusuários são sistemas operacionais em que vários usuários podem ter o seu perfil configurado. Vários usuários. Pensem aí no Lan House. O cara bota uma Lan House, instala o Windows XP Professional ou o Windows 7, por exemplo, e lá naquela Lan House vai chegar vários usuários em determinado momento do dia. Então aquele sistema operacional ali está disposto para vários usuários, está disponível para vários usuários. Tá? Eles têm recurso de proteção, ou seja, eu, o usuário Ravel, naquele computador posso criar meu perfil. E nesse computador, os meus arquivos podem ficar escondidos dos demais. Então isso é ser multiusuário. Cada usuário tem sua pasta. Alguém já olhou um computador que é usado por muita gente e vê lá que cada um tem a sua pasta? Né? Então ali você guarda seus documentos, você guarda seus vídeos, e tudo que você está guardado é separado do outro usuário. Tá? Então, quem são os exemplos aqui? O XP Professional. Outro exemplo, o Windows 7. O Windows 8. O Windows Vista. O Linux. Todos os derivados do Linux, com todas as suas distribuições, são todos sistemas multi-usuários. Beleza? Pronto, em relação a essa abordagem é isso. Em relação à quantidade de tarefas, o que é que eu tenho? Eu tenho sistemas que foram projetados para executar uma tarefa de cada vez. Ele é chamado de mono. Mono de uma, tá? Esses sistemas aqui, gente, só executa um programa a cada momento. Por exemplo, você quer usar lá o Word num sistema desse. Você vai usar o Word e não pode fazer mais nada. Não pode ouvir uma música, não pode acessar a internet. Ou você faz só aquilo ou você não faz nada. Então, são sistemas antigos também. O DOS é o principal representante. Legal? E temos os sistemas multitarefas, que são os sistemas atuais, né, gente? Que a gente pode ouvir uma música. Enquanto eu estou ouvindo uma música no meu fone de ouvido, eu estou acessando a internet. Enquanto eu acesso a internet, dou uma olhadinha no Facebook, se meu chefe não estiver por perto. Então, aí vai, né? Então, são os sistemas de hoje. O Windows 7, o Windows 8, o Linux. Galera, vocês querem uma dica para a prova? Querem? Tanto o Windows quanto o Linux, se você vê lá na prova,
Você bota logo assim, no ladinho da prova, bota assim, ó. Todos eles são multi. Pronto. Professor, dica massa. Então, se falar em mono, posso dizer... Pode, gente. Sempre o Windows e o Linux são multi. Seja eles multitarefa ou multi-usuário. É uma dica bacana para você não se confundir. O Windows e Linux, todos eles são multi. Com exceção, claro, né? Eu falei aqui do XP Home e desses antigão aqui, né? Tô falando das versões mais atuais, né? XP. O que vai cair no concurso, gente, é XP, né? Vocês lembram do edital? Windows XP e superiores. Então é XP, o Windows Vista, o Windows 7 e o Windows 8. O professor pode cobrar tudo isso? Infelizmente sim. Mas ela vai cobrar? Não, ela não vai cobrar a característica do Windows 8. Ela não vai cobrar característica específica do Windows 7. Ela vai cobrar coisa assim genérica. Ah, o Windows 7 é multitarefa. Aí você, o professor falou que tudo que é Windows é multi. Ela pode cobrar isso. Ela não vai cobrar. Ah, o Windows 7 tem um recurso de biblioteca de... Ele não vai cobrar isso. Porque se ele fosse cobrar isso, ele tinha colocado no edital o Windows 7. Ele botou lá Windows XP e superiores, tá legal? Então, assim, não se assustem com esse fato da UFBA ter colocado o Windows XP e superiores, porque ela não vai cobrar coisas bem específicas da versão, ela vai cobrar coisas mais genéricas, que se adequam a qualquer uma das versões. Beleza? Vou passar aqui, posso? Então, não ficou dúvida na quarta, né, gente? Não tem relação de sistema ser multiusuário, monousuário, multitarefa, monotarefa com quantidade de memória. Quer dizer, professor, que um sistema pode ser multitarefa tendo só 1 GB de RAM? Pode. Claro que ele vai ficar lento, né? Vocês sabem, quem tem computador, se tiver lá 1 GB, 500 MB, vai travar, vai ficar lentão. Se você abrir vários programas, não vai rolar. Agora, quanto mais memória você colocar, melhor, porque mais memória significa que mais programas podem ficar executando ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos para a quinta questão. Essa quinta questão, ela não caiu na UFA, foi uma questão que eu elaborei. Um software livre é um tipo de programa que pode ser disponibilizado gratuitamente ou comercialmente. No entanto, quando disponível gratuitamente, não é necessário o vendedor ou distribuidor disponibilizar o código-fonte do programa. Gente, esse tema aqui está dentro de softwares, tá? Então pode ser cobrado isso aqui pela UFA. É uma questão um pouco mais puxada, mas vamos detonar ela aqui. Software livre. O que é um software livre? Quem sabe? É um software gratuito, não é isso, gente? Não, gente, tem nada a ver com isso, não. Professor, pelo amor de Deus, vou rasgar meus livros. Pode rasgar. Software livre não tem nada a ver, obrigatoriamente, em ser gratuito, não. Vamos para frente. É um tipo de programa que pode ser disponibilizado gratuitamente. Ele pode ser disponibilizado gratuitamente? Mas ele pode ser disponibilizado pago? Pode? Rapaz, gostei de ver. Pode. No entanto, quando disponível gratuitamente, não é necessário o vendedor ou distribuidor disponibilizar o código-fonte. Professor, o que é código-fonte? O que é o código-fonte, gente? Quando você vê essa palavra, lembre de receita de bolo. Pode botar assim, ó. Não tenha vergonha, não. Receita de bolo. O código-fonte é a receita de bolo para criar o programa respectivo. Por exemplo, eu criei o programa do Skype, que é aquele programa de bate-papo. O código-fonte do Skype é a receita de bolo da construção desse programa. É como se fosse uma receita. O cara botou lá a primeira linha de instrução, faça isso, faça aquilo. Quando a pessoa clicar em Enter, mande a mensagem. Então, essa é a receita de bolo do programa. Então, o que a questão está dizendo aqui? Que um software livre, ele pode ser disponibilizado de forma gratuita ou de forma comercial, né? Faltou sublinhar aqui o comercial. No entanto, quando ele for disponibilizado gratuitamente, não é necessário que o vendedor, que está vendendo aquele software livre, disponibilize o código-fonte. Gente, para matar essa questão, eu vou botar um bizu aqui para vocês. Se você olhar para esse bizu aqui, você não vai errar mais. Quando falar em software livre, tirem da cabeça essa questão de ser free. Ele pode ser disponibilizado gratuitamente, mas também pode ser comercializado. Beleza? Isso está claro? Ah, professor, mas eu nunca imaginei que um software livre pudesse ser comercializado, mas pode, tá?
Então, professor, quer dizer que eu posso vender um Linux? Eu comprei um Linux, posso vender? Pode, gente. E se você conseguir vender, me fale que eu vou também vender. Estou precisando levantar uma grana a mais aí. Então, software livre, qualquer que seja ele, pode ser vendido. É claro, hoje em dia, a demanda é mais por coisa gratuita, né? Então, dificilmente o cara vai querer comprar o Linux de você que está vendendo. Mas uma empresa, será que uma empresa vai comprar? Imagina o TRT da Bahia, que é onde eu trabalho. O TRT tem lá quase 5 mil usuários. Será que a gente vai querer usar um Linux que é de graça? Ou a gente prefere comprar um Linux com uma empresa que tem toda uma equipe de suporte, caso esteja um problema sério, eles consigam nos ajudar a resolver? É aí que entra a jogada. Por isso que ele pode ser comercializado, porque a gente pode precisar de um apoio. Agora, claro, se eu quisesse não pagar pelo Linux, eu posso pegar um Linux gratuito na internet, baixo e vou usar. Agora, o TRT não vai querer correr esse risco. Ele vai comprar com uma empresa, que na empresa tem um staff de analistas de sistemas. Caso dê problema no Linux, eles vão ajudar a resolver. Tá legal? Beleza? Pronto, já botei duas características bacanas. Vamos botar mais umas aqui. Além de poder ser gratuito, de poder ser comercializado, ele tem que ser, vou botar aqui, distribuir, liberar o código-fonte. Vou botar assim, fica mais claro. É obrigatório liberar o código-fonte. Essa é a grande sacada, viu, gente? Ó, se você comprou um software livre, ou se você pegou um software livre na internet, é obrigatório que aquela pessoa que deixou lá disponível te forneça o código-fonte. Professor, mas o que é que eu quero com o código-fonte? Vamos supor que você queira fazer uma melhoria naquele programa. Você queira criar o programa com a sua cara, botar uma corzinha verde, uma cor rosa, não sei. Você pode? Pode, porque o software é livre. E um software livre você pode modificar ele. Você pode alterar, pode mudar a cor dele, você pode fazer o que você quiser. Então, para um software ser livre, é obrigatório que seja fornecido o código-fonte. Professor, e se eu não quiser? Se você não quiser, beleza. Mas se você pedir, eu quero o código-fonte, vendedor, ele vai ter que te dar. Ou o site que está botando gratuitamente, eu quero o código-fonte, ele tem que te passar o código-fonte. Tá legal? Outra informação importante você tem que permanecer. Caso você altere, eu vou botar assim, fica mais claro. Caso você personalize, caso o usuário personalize, quando eu falo aqui personalizar, qualquer tipo de alteração, personalize, ele deve permanecer livre. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui, gente? Caso o Ravel crie o Linux Ravel, por exemplo, eu criei lá o Linux com a minha cara, botei lá as coisas que eu prefiro, as telas que eu gosto, os programas que eu acho legal. Caso eu crie o meu Linux e comece a vender o Linux, eu sou obrigado a tornar aquele minha variação do Linux livre? Sim. Essa é uma outra sacada interessante do software livre. Se você modificar, fizer qualquer coisa, aquele seu produto tem que ser livre também. Ou seja, eu não posso esconder o código-fonte daquele meu produto que eu melhorei. Tá? Se eu criei um Linux bonitão lá, personalizado, e as pessoas se interessarem e me pedirem um código-fonte, eu tenho que dar. Porque se um software é livre, ele vai morrer livre. Tá legal? Essa é a grande dica. Não entendi. Pode comercializar, mas se uma pessoa te pedir, eu quero o código-fonte da tua melhoria, você tem que dar. Tá legal? Então você pode fazer o que você quiser, mas quando você vender para alguém ou dar para alguém, se a pessoa disser, olha, me dá o código-fonte, aí você, não posso dar não, porque o software é meu. Nada disso. O software é livre. Uma vez livre, sempre livre. Vamos voltar para a questão, ver se a gente responde agora? Agora ficou fácil, professor. Vamos lá, primeira parte da questão. Um software livre é um programa que pode ser disponibilizado gratuitamente ou comercialmente? Certo ou errado? Certo, rapaz, beleza. Primeira parte aqui, certo. No entanto, quando disponível gratuitamente, não é necessário disponibilizar o código-fonte? Falso, gente.
Tá aqui o erro da questão, ó. Se você vender, é obrigado você disponibilizar o código-fonte. Tá legal? Então, o único erro da questão é isso aí, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de errado. É, só isso mesmo. Se ele não tivesse botado essa palavrinha-chave aqui, estaria certo. Beleza? Software livre pode ser cobrado na prova? Pode. No item 2 do edital, tem lá softwares, então ele pode cobrar. O que é uma outra coisa que pode ser cobrado de software, gente? Sei que o nosso tempo está apertado, mas vamos lá. Vocês sabem a diferença dos 3 tipos de software? O que é um software básico? O que é um software aplicativo? E o que é um software utilitário? Vocês sabem essa diferença? Software básico, aplicativo, utilitário. Isso aqui pode ser cobrado também. Está no edital lá. O que é um software básico, gente? Você pensa o seguinte, um software básico quando ele é indispensável. Pronto. Essa palavra aqui, ó, indispensável. Indispensável para quê, Ravel? Indispensável para o funcionamento. Para o funcionamento. Oi. Ficou? Pode perguntar. Não. Não. Também. Se você botar, por exemplo, você criou um Linux personalizado que você achou as melhores definições de cores, achou as telas bonitinhas, você personalizou. Aí você botou gratuitamente. Aí a pessoa, olha, eu gostei do teu Linux, quero usar. Você não pode dizer que não. Ah, não use não. Não, ela pode usar. Ah, mas eu quero as tuas modificações. Você tem que dar. É obrigatório. Porque uma vez livre, sempre livre. Beleza? Você tem que disponibilizar, você não pode restringir. Então vamos lá. Software básico é qualquer tipo de software indispensável ao funcionamento do computador. Exemplo, os sistemas operacionais. Vou falar rapidamente aqui, tá? Tem outros exemplos. Mas o principal, para a prova, é o Windows, o Linux. Então, o Windows é um sistema básico, um software básico? É. O Linux é um software básico? É. Por que é, gente? Porque sem um sistema operacional, a gente não consegue fazer nada. Eu estou falando é nada. Você não consegue abrir um Word, você não consegue imprimir, você não consegue ver Facebook, que muita gente gosta de ver, né? Você não consegue ver Twitter. Então, sem o sistema operacional, sem aquele cara ali para ajudar a gente a usar o computador, não conseguimos fazer nada. Beleza? Então, isso é ser básico. E o que é ser aplicativo? Quando você vê a palavra aplicativo, você associa a resolver um problema. Como assim, professor? Todo e qualquer software, todo e qualquer programa que resolve um problema ou que atende a uma demanda do usuário, ele é considerado um software aplicativo. Vamos melhorar isso aí? O Word. Para que serve o Word? Para a gente digitar, fazer textos, memorando, monografia, o que seja. Resolve ou não resolve o nosso problema? Resolve. Então ele é um software aplicativo. Para que serve o Excel? Fazer planilha, orçamento, fazer cálculos. Resolve ou não resolve um problema? Resolve. Para que serve o Internet Explorer, o Mozilla, o Google Chrome? Para a gente navegar na internet. Não atende a nossa demanda de navegação? Então, qualquer tipo de software que serve para a gente resolver nosso problema ou atender a nossa demanda, ele é um software aplicativo. Então, aqui os exemplos, vários, né? Os navegadores, web, os navegadores, aquele pacote Office, navegadores, os programas do pacote Office, LibreOffice. Todos aqueles programas são softwares aplicativos. Resolvem ou atendem às nossas necessidades. Professor, e o que são softwares utilitários? São softwares importantes para a manutenção do computador. Manutenção, sobrevivência do computador. Como assim, professor? Pelo amor de Deus, o computador tem que ser mantenido. Gente, pensa o seguinte. Para um computador trabalhar sempre bem, não é bom a gente ter um antivírus? O antivírus não ajuda ou não ajuda a gente a livrar-se dos vírus? Ajuda. Então ele ajuda na manutenção da vida do computador.
O antivírus é um exemplo bacana. Qual um outro exemplo? Quem já usou aquela ferramenta desfragmentador de disco? Alguém já usou? Ele otimiza a velocidade do nosso computador. O desempenho da máquina fica melhor quando você roda ele. Então, todos aqueles programas que ajudam a melhorar a vida do computador, o desempenho dele, a velocidade, são programas ditos utilitários. Então, quais são os exemplos? Os antivírus, os anti-spywares, as ferramentas do Windows chamada de limpeza de disco. Não sei se vocês já utilizaram. Limpeza de disco, desfragmentador de disco, ScanDisk. Alguém já usou ScanDisk? São todas ferramentas que foram criadas para melhorar o desempenho do computador. Beleza? Isso pode cair, gente. Anotem aí. Uma dica bacana, um resumo legal aí para a gente não errar.